Bem, boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é de 15 de maio de 2025. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, né? Hermínio de Miranda, esse grande estudioso da doutrina. Nós estamos estudando o capítulo 16, que fala da semiologia da comunicação mediúnica. É interessante que o Hermínio Miranda ele está tratando, né, dessa ideia da comunicação de uma forma bem extensa, bem delicada. Ele está trazendo, é, explicando como funciona isso detalhadamente, para depois ele entrar no capítulo que vai falar de canais de comunicação, contribuição dos guias espirituais. Então, tudo que a respeito do médium, na parte da comunicação mediúnica, ele está fazendo, está trazendo para a gente de uma forma assim, bastante completa, né? Então, como eu falei, é o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica, e tem oito, Ah, bom, e tem oito. interpretação. Mas antes da gente começar, a gente vai agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos Espíritos amigos, pela oportunidade abençoada que eles nos concedem da gente estar aqui estudando, aprendendo e procurando, acima de tudo, melhorar, porque a gente precisa saber realmente como essa comunicação se dá. Então, somente através do estudo, do aprendizado, né, do esforço que a gente vai recebendo e que a gente vai melhorando. Sem isso, não tem melhora. Então, que o Pai nos abençoe sempre. Então, vamos lá começar. Item 8, interpretação. Banditon é um estudioso inglês. Tem razão, portanto, ao ensinar que o grande problema é o da interpretação da mensagem contida no pensamento. Então, o grande problema para a gente realmente processar a comunicação, fazer a comunicação, é saber interpretar o pensamento do espírito, para que você aí possa transmitir. Se o médium não sabe interpretar o pensamento do espírito, dá problema, que ele pode achar que é outra coisa qualquer, diferente daquilo que o espírito está falando. Então, essa é a grande problema, é o que diz o Bandito aqui, é saber interpretar o pensamento, a mensagem contida do pensamento. E tem razão, ele diz aqui, Colin Wilson, que ao reproduzir o sonho de Monre em seu livro Mistério, concluiu o que parece sugerir que, mesmo os mais elevados níveis da mente, têm problemas de comunicação. E como tem, é precisamente do trampolim da comunicação onde o pensamento salta para a nossa limitada realidade de seres encarnados e muita ideia se fratura irremediavelmente. Então, está querendo dizer o seguinte, justamente quando o médium vai interpretar o pensamento do espírito para transformar esse pensamento em palavras ou na escrita, que as coisas, que as coisas se perdem. Que ele, muitas vezes, por não conseguir fazer isso, a ideia se perde, a ideia se modifica, sofre alteração. Por isso que ele falou aqui, acontece uma fratura. É como, por exemplo, a Márcia chegasse para mim e dissesse assim: Olha, Rose, eu estou querendo fazer isso, 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 isso. Você avisa o pessoal para mim? Aí eu, tá, pode deixar. Mas eu não entendi direito o que ela falou, entendeu? Eu não entendi direito. Aí depois eu chego para a Eloá e digo assim: Ó, Eloá,
Eloá, Ana, Denise, Vera, a Márcia. Aí eu já começo assim. Eu acho que a Márcia falou isso. Então, eu acho que a Márcia falou isso. Aí eu começo a falar o que eu acho que a Márcia falou. E aí, se a Márcia falou quinta-feira de manhã, eu digo, eu acho que é quarta tarde. Entendeu? Porque eu não captei bem a ideia dela. Então, quando eu vou passar essa ideia, eu já vou fazendo umas alterações. Às vezes pequenas alterações, às vezes grandes alterações. Às vezes, por exemplo, uma pequena alteração, eu digo assim, olha, eu acho que é quinta-feira. A Márcia falou para mim, quinta-feira de manhã. Eu digo assim, eu acho que é quinta, só não tenho certeza da hora. Então, eu disse o dia, mas a hora eu já estou em dúvida. Uma pequena alteração. E aí depois a pessoa vai ficar procurando saber. Aí eu digo, vou perguntar, depois vocês perguntem a ela qual é o horário da quinta-feira. Eu sei que é quinta, mas eu não me lembro bem da hora. Depois vocês perguntam para ela, ela vai dizer a hora. Agora, uma grande alteração. A Márcia falou para mim que é quinta de manhã. Eu digo assim, ó, vai ser na terça à tarde, tá? Ó, terça à tarde. Pronto. Uma grande alteração. Eu errei no dia e na hora. Então, ele fala que é um trampolim da comunicação. Trampolim é aquilo que fica pulando, né? De onde o pensamento salta para a nossa realidade, limitada realidade de seres encarnados, que muita ideia se fratura irremediavelmente. Quer dizer, o pensamento que saiu da cabeça do espírito passou por modificações. E aí chega, muitas vezes, para aquela pessoa que vai ouvir, alterado, modificado. E mesmo depois de integrada em nossa realidade, a ideia, já simbolizada, está sujeita a mil e uma deformações diferentes ao menor descuido de quem a transmite. Aí, assim, eu passei o recado para Eloá e para Ana. Já passei assim. É quinta-feira, mas eu não tenho certeza da hora. Aí a Eloá vai passar para outra pessoa. Então, ela recebeu de mim, ela vai dizer assim, olha, a Rose falou para mim, eu acho que é quinta. Eu disse para ela que você, ela é quinta, só não tem certeza da hora. Aí eu já passa para assim, eu não tenho certeza que é quinta, eu acho que é sexta. Depois vocês perguntam a hora para ela. Então, a cada momento que outro vai retransmitindo, isso vai sofrendo mais modificações. Até que chega um e diz assim: eu acho que a Márcia falou que vai ter reunião essa semana. Essa semana. Depois a gente vê que dia, que hora, que eu não sei. Até que chega para e diz assim: ó, gente, a Márcia falou que essa semana não tem reunião, não, tá? Acabou com a comunicação. Acabou com a informação. Então, quer dizer aquilo. A partir do descuido, às vezes o médium, das pessoas que estão retransmitindo, essa ideia vai ficando cada vez mais alterada, modificada. E depois ele diz aqui, experiências conclusivas têm sido feitas para testar o testemunho visual e auditivo de grupos que acabam de assistir uma cena. Os resultados são inacreditáveis nas suas dissonâncias e discordâncias frontais. Isso também é outra coisa. Você bota um grupo de pessoas para assistir uma cena. Você bota lá um pequeno filme, coisa pouca. Filminho aí de 5 minutos, 2 minutos. Manda o pessoal assistir. E depois diz assim, agora cada um vai contar para a gente esse filme que você assistiu. Às vezes bota um filminho de 2, 3 minutos. Aí bota 3 pessoas para assistir. Aí as 3 pessoas ficam ali assistindo o filme. Aí depois diz assim, fulano, Maria, conta o filme para mim. Ela já conta o filme não igual que ela viu. Ela já dá uma modificadinha no filme. Aí você chama aqui, Heloísa, agora é você.
e que você assistiu. Ela já vai contar um filme diferente da outra e diferente do outro. E o outro, você conta o filme para mim. Esse, então, vai alterar o filme totalmente. Então, às vezes, três pessoas assistindo o mesmo filme, Muda. pode ser um filme de 2 minutos, já deu a sua interpretação do filme. Já conta para outra pessoa o filme totalmente diferente do que assistiu. Já inclui cena que nem existe, tira cenas que existem. Também eles fizeram um teste assim. Botaram um áudio, alguém contando uma pequena historinha de 30 segundos, para três pessoas ouvirem. Depois diz assim, fulano, conta o que você ouviu. Vai contar modificado. Cada um vai contar diferente do outro, já alterando aquilo que ouviu. Então, escreve a competente doutora Serminara, que é outra pesquisadora. Se todos os seres humanos fossem dotados de faculdades telepáticas, problemas desse nunca ocorreriam. Por quê? Porque se você tivesse telepatia, todo mundo ia ouvir o que aquela pessoa falou e não ia precisar ficar pegando a mensagem de outro, entendeu? Então, isso aqui. Mas a falta de compreensão direta de mente a mente, os seres humanos têm de codificar suas mensagens em palavras, e algumas vezes em imagem. Em seguida, outras mentes precisam decodificar a mensagem. O verdadeiro sentido de alguma coisa só pode estar, então, na correta decodificação da mensagem que ali está contida. Então, quando o médium capta a mensagem, nós cansamos de falar sobre isso. A mensagem vem de pensamento a pensamento. Não é preciso palavra. Se o médium souber captar a mensagem perfeita que o espírito mandou, e na hora dele transformar essa mensagem num texto escrito, ou através da psicofonia, se ele conseguisse falar exatamente tudo que o espírito dissesse, não teria problema. Mas quando ele presta atenção na mensagem e vai escrever ou falar, ele já vai interpretando o que o espírito disse e já vai alterando alguma coisa. Ou tirando alguma coisa e botando outra, entendeu? A mensagem fica alterada. Então, só se os médiums, tipo médios como o nosso Divaldo, que retornou à pátria espiritual dia 13 de maio, Chico, esses médios muito bem experientes, muito bem preparados, você consegue captar uma mensagem bem parecida com o que o espírito disse. Mas se não for um médium assim, muitas vezes a mensagem que chega para a gente, que você lê no livro, que você escuta, já vem alterada. E aí cabe a você estar ouvindo a mensagem ou lendo a mensagem, saber fazer uma boa avaliação. Daí a importância do estudo. Daí a importância do estudo. Porque quando você lê aquilo, você diz assim, ah, não, eu acho que essa mensagem aqui tem algum probleminha. Que nem aquela que nós estudamos no Sermão da Montanha, lembra? Quando ele disse que Jesus falou assim, se uma pessoa se encolerizar, ficar com raiva do seu irmão sem motivo, ele será réu de juízo. Como é que Jesus poderia dizer, se alguém ficar com raiva do outro sem motivo? É proibido, não é possível. Nós não devemos ficar com raiva de ninguém. De ninguém. Nem com motivo, nem sem motivo. Como é que Jesus ia dizer, olha, Ana, você só pode ficar com raiva do outro se você tiver um motivo muito forte. Jesus jamais diria isso. Jesus é um espírito manso, um espírito de paz. Porque ele pode dizer assim, você só pode ficar com raiva se tiver motivo. É na cara que isso é errado. Ele está dizendo, não, você não pode ficar com raiva de ninguém
De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós estudamos ontem. Se você se colerizar, tiver raiva, a raiva vai afetar o teu espírito. O teu espírito vai ficar desequilibrado. O desequilíbrio do teu espírito vai passar para o teu perispírito. E o teu perispírito vai passar essa energia ruim para o teu corpo. E você vai ficar doente. Porque a própria medicina já falou que tem muita gente aí com câncer por causa dos desequilíbrios, das raivas, dos ódios que as pessoas têm, entendeu? Isso é coisa que a medicina já falou. Os médicos oncologistas, que são os especialistas que tratam de câncer, já disseram: cuidado com o seu temperamento, cuidado com o seu sistema nervoso. Porque essas pessoas muito destemperadas, que guardam aquela amargura, ódio, mágoa, são pessoas propensas a terem câncer. É verdade. Pergunto, é o corpo que tem mágoa, tem ódio? Não, é o espírito. É o espírito que tem mágoa. É o espírito que guarda ódio. É o espírito que quer fazer mal aos outros lá. O corpo não guarda raiva, o corpo não pensa. O espírito também não guarda raiva. Quem guarda raiva é o ser inteligente, é o espírito. Só que quando ele tem aquele desejo de vingança, ele produz uma energia desequilibrada, que vai afetar o perispírito dele, essa energia vai adoecer o perispírito dele, e daqui a pouco essa energia vai passar para o corpo. Por isso que falam que o corpo é uma taborrão do espírito. Então Jesus fala: se encolerize. Porque se você se encoleriza, se você tiver raiva, crises de raiva, você vai ser réu de juízo. O que é réu de juízo? Vai se tornar uma pessoa com doenças. Depois ele diz assim: não ofenda o seu irmão. Ele usa o termo assim, raca, que era o termo que os judeus usavam. Raca, raca quer dizer chamar alguém de estúpido, ignorante, sabe? Fazer aquelas ofensas. Jesus diz: cuidado, não ofenda o seu irmão, porque dependendo da ofensa que você fizer, você pode ser julgado pelo tribunal do Sinédrio. Vamos trazer isso para hoje em dia. Às vezes as pessoas vão para redes sociais e ofende o outro. O que acontece? O ofendido processa a pessoa. A gente não vê aí? Outro dia, teve uma influencer aí, foi processada. Por quê? Porque ela ofendeu uma outra. A outra foi da polícia, processou. Aí, ela perdeu, que foi processada, e o juiz disse que ela tinha que pagar 300 mil reais para outra. Às vezes, 50 mil reais. Dependendo da ofensa, Jesus diz, dependendo da ofensa, você vai ter que. Vai ser muito. O que você vai pagar é muito. Aí Jesus diz, não diga raca, quer dizer, não ofenda o seu irmão, porque você pode parar no tribunal. E é verdade. Teve outro dia aí uma mulher que ofendeu o Gilmar Mendes, que é juiz do Supremo Tribunal Federal. Ele processou ela teve que pagar 800 mil reais a ele. Jesus falou isso. Depois, Jesus diz assim: não chame ninguém de louco, quer dizer, não diga que a pessoa é uma pessoa desequilibrada, não solte uma calúnia dessa contra ninguém, porque isso pode até prejudicar a pessoa no trabalho dela, entre os amigos dela, entendeu? E ele diz, isso é um dos piores problemas que você pode arrumar perante a lei divina. É tentar fazer com que uma pessoa fique mal, entendeu? Soltar maledicências, que isso pode dar até morte, né, gente?
A gente, Verdade. a tal da fake news mata as pessoas. Então, Jesus faz essas recomendações para as pessoas, para todos nós, para a gente tomar cuidado com isso. São os ensinos de Jesus. Ele vai trazendo esses ensinos para a gente, mostrando para a gente que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, quando você vai transmitir uma mensagem, você tem que saber exatamente o que você está falando. E Jesus, o tempo todo, ele chama a nossa atenção. Cuidado, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, né? Então, daí a importância, né, da gente saber captar as mensagens, Isso. e a gente saber se comportar, entendeu? Então, é o que ela falou aqui. Se todos os seres humanos soubessem, né, tivessem essa condição de captar a mensagem pura, verdadeira, não teria problema. Então, a gente precisa saber entender, né, essa mensagem de Jesus. A gente está estudando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, é toda quarta-feira, quando é assim, umas 7h40. Ele chama a nossa atenção para isso. Presta atenção nas mensagens que chegam. Você precisa saber, né, analisar. Então, às vezes, um espírito manda uma mensagem para você. Você tem que analisar aquela mensagem para saber se aquela mensagem é boa ou se não é boa. É igual alguém manda um fake news para você. Aí, por exemplo, tem um político que você não gosta. Aí alguém manda uma mensagem para você sobre ele. Você não analisa. Quando você não gosta dele, você replica aquela mensagem. Vai que aquele político não veja quem foi que mandou a primeira, veja a sua. Ele pega você. Se alguém mandou uma mensagem para você, analisa. Não, estou achando isso aqui meio absurdo. Vou passar. Ou então, já pensa assim, eu até não gosto desse cidadão, mas essa mensagem está desqualificando ele. Pelo sim ou pelo não, eu não vou passar à frente essa mensagem. Não interessa se ela é verdadeira ou falsa. Né? Alguém chamou um político de ladrão, corrupto. Ele até é corrupto e ladrão. Mas eu não vou passar isso à frente. Entendeu? Porque Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, versículo 3, capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo, diz assim, ó, amar os inimigos é não falar mal deles, é rezar por eles. Então, em vez de eu passar à frente uma mensagem esculhambando aquele político que eu não gosto, mesmo que a mensagem esteja dizendo a verdade sobre ele, mas essa verdade é uma verdade que vai denegrir mais ainda, eu não passo. Passo não. Entendeu? Mesmo que ele seja corrupto. E a mensagem está dizendo, fulano é corrupto. Eu não vou passar. Vou passar, não. Entendeu? Vou passar. Porque Jesus falou isso. Não passa, não. Para que você vai tirar pedra dele? Porque tem um ditado que diz assim: quem tem telhado de vidro, não joga pedrinha. Nós também, de vez em quando, damos uma escorregada feia, não damos? Nós, de vez em quando, também não fazemos umas besteiras. E as besteiras que hoje eu não faço, mas que eu já fiz antes. Será que eu posso chamar alguém de ladrão, corrupto, sem saber a história do meu passado? Não é? Será que eu vim da santidade? É claro que não. Se olha que eu estou passando as dificuldades que eu estou passando hoje, é porque flor muito cheirosa eu não fui, né? Aqui trabalhando para melhorar. Então, deixa ele para lá. E se ele fez errado, as leis divinas vão tratar de fazer com que ele repare o erro dele. Não vou entrar, não vou fazer mais isso. Porque Jesus disse: a cada um segundo as suas obras, tá? Não. Deixa para lá.
O mal dele é problema dele com as leis de Deus. Eu não posso ser juiz de ninguém. Então, veio um negócio desse para mim, eu não vou passar à frente. Não vou passar à frente. Seja verdade ou seja mentira, eu não vou passar à frente. Inclusive, nessa mensagem de ontem, que nós estudamos Sermão do Monte, ele diz assim, que João dizia o seguinte, que nós somos os juízes de nós mesmos. Nós somos os juízes de nós mesmos, né? Nós somos os nossos próprios algozes, né? Então, ele diz aqui, ó, que nós somos réus de nós mesmos, na nossa própria consciência. Às vezes a gente está sofrendo, não é porque o outro fez isso ou aquilo com a gente, é pelas coisas que eu atraí para mim. Eu atraí para mim. Porque muitas vezes eu atraio problema para mim que eu não tinha para resolver. Às vezes eu cheguei nessa reencarnação aqui para resolver o problema A, B, C. Aí eu arrumo o problema D, E, F, G. Então, eu chego numa reencarnação para crescer e para reparar os problemas que eu trouxe de vida passada. E não a ideia é essa. Não arruma problema novo. Procura progredir e resolver aqueles velhos problemas. Não arruma problema novo. Aprende isso. Não arruma sarna para você se coçar. Segue o exemplo de Jesus, segue os ensinos de Jesus. Pensa 4, 5 vezes antes de fazer alguma coisa. Entendeu? Porque às vezes a gente tem aquele ímpeto, né? Aquela vontade de atirar pedra. Não atira. Lembra da parábola da mulher adúltera? Jesus disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os mais antigos, os mais velhos, é que foram jogando a pedra primeiro. Por quê? Porque eles pararam para pensar: caramba, nós também somos adúlteras. Nós também traímos nossa família, nossa mulher. Então, como é que eu vou tirar a pedra dela? Aí foram jogando a pedra no chão. Então, Jesus chamou a atenção deles. Ó, porque depois que você jogou a pedra, acabou. Você jogou a pedra, acabou. Essa pedra vai machucar alguém. Você vai ser responsável por ter ferido aquela mulher. Então, não arruma esse problema para você, não. Vai que você dá pedrada e a mulher morre. Você é responsável pela morte dela. Então, solta a pedra. Solta a pedra. Pensa o seguinte: eu também tenho culpa. Se eu jogar a pedra dela, alguém vai jogar pedra em mim. Larga essa pedra. Essa pedra pode vir a trazer para você problemas gravíssimos para o futuro. Joga a pedra. É isso que Jesus chamou nossa atenção. Se as pedras estão na tua mão, pedra é tudo que você quer, às vezes, fazer contra o outro, por raiva, por vingança, porque não gosta dele. Isso tudo é pedra. Jesus diz: joga a pedra, não. Abre a mão, deixa a pedra cair. Não vale a pena. Porque tudo que você fizer contra o outro vai voltar para você muito mais pesado, uma pedra muito maior. Então, joga, abre a mão e solta a pedra. É o melhor negócio para você. É isso que Jesus fala para a gente, né? E aqui ela vai dizer assim, ó, qualquer descuido, voltei aqui para o Hermínio Miranda, todo item 8, interpretação, lá no 1, 2, 3, 4 parágrafo, qualquer descuido, tanto na codificação quanto na decodificação, poderá ser fatal ao sentido da mensagem. Enfatizar tais aspectos críticos da comunicação, a doutora Serminara lembra algumas passagens importantes da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, algumas das quais servem de base a pontos doutrinários
até dogmas da maior importância teológica, e que então, apresentam dúvidas quanto à maneira pela qual foram codificadas em palavras e, posteriormente, decodificadas. Quer dizer, codificadas em palavras. Interpretaram a mensagem, escreveram, e agora, quando a gente vai ler, a gente decodifica, a gente interpreta errado, para serem aplicadas a situações específicas. E ela vai trazer aqui um exemplo fantástico. Tomamos um de seus mais dramáticos exemplos. É o versículo 43 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Eu vou até pegar aqui minha Bíblia, vocês não precisam, não. Quando, aqui, ó, no Evangelho de Lucas, vocês podem, ele já anotou aí, então nem precisa. O capítulo 23 é que eu vou ler aqui no Evangelho, para a gente compreender bem o que está no Evangelho. Capítulo 23, versículo 43. Diz assim, deixa eu ver, capítulo 23. É quando Jesus estava crucificado. Versículo 43 diz assim: o bom ladrão, o bom ladrão, muito interessante, um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava. Quem insultava Jesus era o mau ladrão, que o nome dele era Gestas. Gestas é o mau ladrão. Ele insultava Jesus. Ele dizia assim: se você é Jesus mesmo, filho de Deus, se liberta aí, né? Então está aqui. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas um outro, que era o bom ladrão, que tinha o nome de Dimas, disse, tomando a palavra, chamava a atenção do mau ladrão, dizendo: nem sequer temos a Deus, estando na mesma condenação. Quanto a nós, é de justiça. Estamos, é, estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. Então, o bom ladrão Dimas criticou o mau ladrão, dizendo: como é que você fala isso para ele? Nós somos crucificados porque nós somos ladrões, nós cometemos erros, mas ele é bom, ele não fez nada de errado, né? Aí, mas o outro dizia: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, né? Então, e, e ele dizia, ele não foi mal nenhum, e acrescentou. Aí o Dimas, que é o bom ladrão, virou-se para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso está lá do versículo 43, do capítulo 23 do Evangelho de João. Aí a doutora Serminara diz assim: o leitor sabe, naturalmente, que se trata do diálogo de Jesus com o chamado bom ladrão, que é Dimas. Pois bem, o doutor George Lança, que é um pesquisador, tá? Competente conhecedor da Bíblia, nascido no Kurdistão. Kurdistão é uma região geográfica habitada pelos curdos, extensa área de planaltos e montanhas, espalhadas pelo leste da Turquia, norte do Iraque, oeste do Irã, norte da Síria e Armênia. E eles não possuem Estado nacional. Os curdos não têm um país. Eles vivem espalhados por várias regiões. Tá? E lá no Kurdistão, eles ainda falam o aramaico. O aramaico que é a língua de Jesus. Eles ainda falam o aramaico. Os judeus curdos e alguns cristãos curdos
tem como sua primeira língua aramaico. Esse pesquisador, Dr. George, que fala o aramaico, que é a mesma língua de Jesus, ele entende que a ênfase correta para essa frase deve ser posta na palavra hoje, porque Jesus, pelo que diz aqui o Evangelho, diz assim: em verdade eu te digo, hoje, hoje é o agora, não é agora? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele acha que essa palavra hoje não dá um entendimento real da situação. Tá? Por isso ele diz que a ênfase correta para a frase deveria ser posta na palavra hoje. Ele, ficando o texto, na verdade, ele diz que a tradução deveria ser a seguinte, que Jesus teria dito para si, para aquele homem, né? Em verdade, te digo, estarás comigo no paraíso. Tiro hoje, estarás comigo no paraíso. Tipo assim, em verdade te digo. Um dia, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Não hoje. Sabe por quê? Eu peguei aqui esse livro do, do Haroldo Dutra Dias, né? Tá aqui, ó, do Haroldo Dutra Evangelho de Dias. João. Evangelho de João, volume 1. É o Evangelho de João, volume 1. Ele estuda todo o Evangelho de João. E ele aqui, no capítulo 9, que ele fala, o mundo não conheceu Jesus, ele vai dizer assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, nos explica acerca da progressão dos mundos. Os mundos começam primitivos. O mundo primitivo é aquele mundo que só tinha aqueles dinossauros, aqueles grandes monstros, tá? Então, os mundos começam primitivos. Nesse ambiente hostil, desafiador, acontece a seleção natural. No momento que o mundo sai dessa fase de primitivo, é que vai surgir a raça humana. Os seres mais elaborados, dotados de razão. E esses homens vão começar a evoluir através da sua própria caminhada, do seu próprio esforço, trabalhando para se melhorar cada vez mais. Tá? E esses homens ganham livre-arbítrio. E com o passar dos milhares de anos, eles continuam se esforçando, trabalhando, até se tornarem homens melhores. E aí, e ao mesmo tempo, os mundos também vão melhorando. Daqui a pouco, esse mundo de provas e expiações vai acabando. Vem um mundo de regeneração, aonde as coisas vão acontecer, é um mundo mais feliz. O homem é um homem mais evoluído, e ele continua se esforçando, trabalhando, né? Se reeducando, até se tornar um dia um espírito puro. Ele explica tudo direitinho o Haroldo Dutra Dias. Aí, voltando aqui para o Hermínio de Miranda, ele vai dizer assim, ó, em verdade, se atentarmos para o processo evolutivo das vidas sucessivas, que a doutora Serminar aceita, aliás, observamos que o texto proposto pelo esse doutor Lança, que é esse curto que fala aramaico, faz sentido. É difícil entender que mesmo um bom ladrão, pudesse ir direto ao paraíso. Naquele mesmo dia, para ficar em companhia do Cristo. Essa posição ele só teria conquistado ao cabo de inúmeras existências. Estamos admitindo o termo paraíso como estado de pureza e felicidade espiritual.
num local geográfico. Então, vamos pensar assim, né? Vamos pensar desse jeito. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, não é verdade? E a gente começa a trabalhar, 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 se esforçar. Aí daqui a pouco, né, você já está subindo a escala dos espíritos imperfeitos. Daqui a pouco você se torna, entra para o grau de espíritos bons. Aí você continua trabalhando, 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 até você se tornar espírito puro. Você sai do espírito de terceira ordem para o de segunda ordem, para o de primeira ordem. Seria certo Jesus dizer para aquele homem que está na cruz que era um ladrão. Já um ladrão que tinha já um coração bom, mas ele havia cometido muitos erros. Seria certo Jesus dizer assim: eu vou tirar você, depois de você morrer, eu vou pegar você, vou levar ao paraíso. Paraíso, vamos pensar que seria o mundo onde Jesus vivia, mundo celeste, né? Será que Jesus pegaria esse espírito, que era um ladrão, ladrão bom, mas um ladrão, um homem ainda cheio de vícios, né? E já colocá-lo lá, sem que ele tivesse esforço da subida? Não. Não. Aí teve uma modificação, né, Rosa? Ele disseram assim, ó, que Jesus falou, em verdade, Verdade, eu te eu te digo. digo, hoje, olha, hoje estarás comigo do paraíso. Hoje é agora. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, Jesus disse hoje porque eu ainda não morri, né? Jesus ainda estava vivo. Estava vivo, hoje. Jesus fica para ele, ó, espero morrer assim que eu desencarnar, eu e você também, você vai comigo direto para o paraíso. Linha direta. Se nem os discípulos dele, Exatamente. se nem os discípulos dele foram direto para o paraíso, Isso aí. os 12 discípulos, quando morreram, não se transformaram em espíritos puros. Não. Por quê? Porque eles tinham corrido ainda para melhorar. Pedro tinha traído ele. Mateus ainda era muito materialista. Eles ainda brigavam entre si. E nem eles foram para isso. Como é que ele vai pegar um ladrão na cruz? Bem ladrão, mas é ladrão. Cobrador de impostos. E vai botar direto no paraíso. Não. Zidu, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí tem gente que vai dizer, mas ele é Jesus, ele podia. Opa, ele não pode infringir uma lei de Deus. A lei de Deus diz que nós, né, temos que passar por aquela escala espírita. Ignorante, aí a gente trabalha, vai melhorando, vai evoluindo, vai subindo os degraus, vai progredindo pelo próprio esforço até um dia a gente melhorar. Lá, no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, na questão 115, olha o que diz a questão 115. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los. Olha só, deu a missão para a gente com o fim de nos esclarecer. De nos fazer chegar progressivamente aos poucos, à perfeição. Então, Deus deu essa missão. Vocês vão chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Quer dizer, através do aprendizado
da verdade, da lei, mudando o comportamento de vocês, observando Jesus, que é o guia modelo, fazendo esforço por se melhorar. É igual uma criança quando está na escola. Não estou falando de nenhum gênio, não. Esquece os gênios. Nós, pessoas normais, entramos na escola, primeiro no antigo primário, Léo, que é o ensino fundamental hoje. Alguém poderia pegar uma criança da terceira série do ensino fundamental e dizer: hoje você vai ganhar o diploma de doutor, Não, vai ser um neurocientista. Eu vou botar na sua cabeça tudo, num passe de mágica, que você precisa aprender para ser um neurocientista? Claro que não. Quer ser um neurocientista? Vai estudar, vai fazer o ensino fundamental, depois vai fazer o antigo ginásio, o segundo grau, vai para a faculdade. Depois que sair da faculdade de medicina, vai fazer especializações para ser um dia um neurocientista. Ó, pelo menos, bota aí, 20 e poucos anos de estudo ou mais. isso é. Não é? Hoje você vai se transformar no neurocientista. Hoje eu vou botar você no paraíso? Claro que não. Não, não. Então, a gente pode compreender que Jesus não podia ter dito isso. Porque se Jesus disse para ele: eu, hoje você vai estar comigo no paraíso, hoje, assim que a gente desencarnar, Aleatório pode ter sido. pensa o que ele tem que fazer. Aí você vai dizer assim: quer dizer, ele vai ser o privilegiado. Vai ser o privilegiado. Ganhou de Jesus um presente. Os outros não. Os outros vão ter que, suar para conquistar essa posição no reino celestial. Mas para esse eu vou dar um presente, porque ele é um bom ladrão, porque ele me defendeu do outro ladrão. Claro que Jesus ia fazer isso. Aí a gente começa a pensar, realmente, essa palavra hoje não está bem colocada aqui. Não, hoje. Outro ensinamento, aquela palavra assim, que disse, né? Se você tiver, como ele disse aqui, a outra palavra, aqui, motivo, sem motivo. Se você tiver raiva sem motivo, naquela era o sem motivo que estava errado, colocado mal. Aqui é hoje. Esse hoje não está bem colocado. Então, ele diz aqui, voltando para o Hermínio, esse doutor Lança, que é um curdo, que fala hebraico, ele diz o seguinte, que o melhor que o mais correto dessa frase seria dizer assim, deixa eu ver aqui. Ele fala aqui: em verdade, se atentaram para o processo evolutivo das vidas sucessivas, que a doutora Seminária aceita, aliás, observando que o texto proposto pelo Dr. Lamas faz sentido. É difícil entender que mesmo um bom ladrão pudesse ir direto ao paraíso. Ele, naquele mesmo dia, para ficar em companhia do Cristo, essa posição ele só teria conquistado ao cabo de inúmeras existências, né? Estamos admitindo o termo paraíso como estado de pureza, mundos celestes, tá? Não um local geográfico. Então, essa palavra hoje aí não está correta. Né? Eu te seguro, hoje estarás comigo no paraíso. Né? Não está bem colocado. Então, a gente precisa prestar atenção. Né? Jesus poderia ter dito a ele, né? Eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. E é verdade. Todos nós, imaginando que o paraíso é um mundo celeste, onde os espíritos puros vivem, e Jesus não disse que todos nós nos tornaremos espíritos puros um dia? Então Jesus para ele, eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. Tipo, um dia, quando o processo evolutivo, estarás comigo no paraíso. Então, o que está escrito aqui
nesse capítulo 23, versículo 43 do Evangelho de Lucas, não pode estar correto. Alguém fez uma tradução que não é legal. Então, aquele que está estudando, principalmente estudando as obras básicas, aquele que estuda Kardec, quando lê o que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando lê isso aqui, em verdade eu te digo, hoje, Hoje. está atenção na palavra hoje, estarás comigo no paraíso? Tem que dizer assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Como é que Jesus pode dizer que esse homem, que é o bom ladrão Dimas, só porque ele disse, chamou a atenção do Gestas, que é o mau ladrão, que Gestas estava reclamando de Jesus, chamando a atenção de Jesus. Né? Gestas estava dizendo para Jesus, não és tu o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e salve a nós. E aí o Dimas, que é o bom ladrão, disse assim, não fale isso. Nós temos razão de estarmos aqui. Nós cometemos muitos erros. Somos ladrões. Mas ele não tem culpa nenhuma. Não fale isso. E aí Jesus, comovido pelo que o Dimas falou, vira-se para Dimas e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Por que não pôde dizer isso? Ele estava negando todo o processo evolutivo. Não Nós fomos criados simples e ignorantes, como diz lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, e vamos progressivamente, através do nosso esforço, dos nossos estudos, do exercício do livre-arbítrio, acertando, errando e evoluindo. Um dia a gente vai estar no paraíso ao lado de Jesus. Mas não é hoje. Entendeu? Oi. Caso do bom ladrão, porque Jesus reconheceu nele que ele o próprio ladrão percebeu os seus erros, né? Porque ele já tinha algumas virtudes. Reconheceu os seus erros. Humildade. Ele já tinha uma certa humildade. Agora, só por isso ele já mereceu passagem direta para o paraíso? Não pode. Já, vamos dizer assim, não respeitando as leis divinas, que aí estaria infringindo a lei divina, não é? Que é a lei de progresso. E progresso só se conquista o quê? Com esforço. Ele estaria, e Jesus jamais iria violentar uma lei celeste. Então, Jesus deve ter dito, eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. Aí a gente deduz o quê? Um dia. Como todos nós. Um dia. Para ele diz, estarás comigo no paraíso. Isso já foi um conforto, né? Para aquele homem. Mas o hoje, esse hoje, incluído aí, querendo dizer o quê? Vamos analisar. Se você fizer hoje, agora, tudo certinho, abraça a minha religião, agora, segue os ensinos de Jesus, você vai direto para o céu. Aí, ó. Você não vai direto para o céu. E aquilo que você fez para trás, como diz o outro, para trás mente, lembra? Para trás mente, Para trás mente. Então, sabe, é tudo. Só porque você diz assim, Senhor, eu me arrependo. Aí o pastor pode dizer assim, já que você se arrependeu, todos os pecados estão perdoados. Todos os pecados estão perdoados. Reza aí 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, teu passado negro foi apagado. Você vai direto para o céu. É assim que acontece? Não. De jeito nenhum. Não é assim. Né? Isso vai ter um valor, é claro. Mas aquilo que você fez de errado para trás, você vai ter que corrigir. É a lei de ação e reação. Né?
A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Tanto que Jesus diz, ninguém vai sair daqui até pagar o último centil. Que ele pode dar esse privilégio um dia, mas hoje estarás comigo no paraíso. Aí o resto do pessoal vai dizer assim, e não, Senhor, e nem roubei nada. Eu acompanhei o Senhor. Os discípulos não foram para o paraíso. Nem João Isso não foi. considera-se ser o discípulo que tinha mais evolução, né? João, nem João foi direto para o paraíso. Por que um dia nós foi? Então a gente começa a perceber, é verdade. Quantas vezes a gente leu isso? Jesus dizer, eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. E a gente ficava encantado com essa frase de Jesus. Ficava encantado. Agora, pega a doutrina dos espíritos, não diz que Kardec é a chave para a gente interpretar o Evangelho? Coloca isso dentro do que a gente estuda do Espiritismo, vai dizer, esse hoje não está ali, não. Que a natureza não dá certo. Agora, se Jesus disse, eu te asseguro, estarás comigo no paraíso, é verdade, estarás comigo no paraíso. Pode falar. É igual, Progressão. eu te enviarei o Consolador. Ele não disse assim, essa semana, ele disse, eu te enviarei o Consolador. O verbo enviar no futuro. Mas ele disse a data. Ele esperou 2000 anos, mas ele viu. Cumpriu-se a promessa dele. 2000 anos. Eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. Daqui a 100 mil anos, daqui a 2 milhões de anos, vai depender de você. Exatamente. E você Aí, sim. vai se transformar. Que você vai estar no paraíso com Jesus, que é paraíso como mundo celeste, você vai estar. Isso é verdade. Agora, quando Não dá para. Jesus não podia dar uma data, porque isso não dependia da vontade dele. Dependia da nossa vontade. Depende do nosso livre-arbítrio. Por isso ele não podia dizer. Porque ele diz assim, daqui a 10 anos, e se o Dimas não se esforça o suficiente em 10 anos? Então, eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. Mas não esse hoje. Esse hoje, se você quiser interpretar o hoje como eternidade, tudo bem. Um dia, na eternidade, num futuro distante. Mas quando você ouve a palavra hoje, dificilmente você vai interpretar como num futuro distante, não é? Dificilmente. Quando alguém diz hoje, alguém vai dizer, esse hoje quer dizer daqui a 500 mil anos. Vai interpretar assim. Vai interpretar assim. Não é assim que a gente interpreta. Quando alguém fala hoje, o pessoal diz, opa, hoje, olha, é pertinho, né? É pertinho. Por isso que eu falei para vocês desse livro aqui, ó, do Evangelho de João, interpretado e comentado, Haroldo Dutra Dias, Volução. Porque o Haroldo Dutra Dias, ele fala sobre isso. Que às vezes, para nós, esse futuro, esse mundo celeste, ainda está longe milhões e milhões de anos. Evangelho de João. Então, ele diz aqui, ó, a lei de progresso vale para tudo, porque Deus não cria um produto final. Então, vale para tudo. Né? A lei de progresso é o determinismo divino. O universo está em processo de aperfeiçoamento constante, infinito. Então, ele diz, vai demorar, mas um dia
a gente chega lá pelo nosso esforço. Não porque Jesus vai pegar para a gente e vai dizer assim, ó, vou botar você hoje no paraíso. Hoje no sentido de um agora. Né? Então, vou voltar aqui para o Nosso livro. Hermínio de Miranda. Ele diz aqui, ó, poderiam ser facilmente, nós estamos aqui no capítulo de Tecnologia da Comunicação Mediúnica, item 8, interpretação. Deixa eu pular o parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No capítulo 16, item 8, pelo nono parágrafo, ele diz assim: poderiam ser facilmente multiplicados exemplos de dificuldades e tropeços que o pensamento encontra para se manifestar, ou seja, para se converter em símbolos gráficos, imagens ou palavras de forma a poder ser comunicado a alguém. Então, ele está falando sobre isso. Alguém escutou Jesus dizer isso, né? Eu te asseguro, estarás comigo no paraíso. E alguém, quem ouviu isso no caso de Lucas, né? Que Lucas nem ouviu de Jesus. Lucas ouviu, né, ouviu do discípulo de Jesus. É aquilo que ele falou. Né? Jesus falou para os discípulos. Os discípulos interpretaram de um jeito. Aí Lucas, que não conheceu Jesus, vai conversar com os discípulos. Aí os discípulos dizem assim, ó, ele falou hoje, aí nunca vai escrever aqui. Hoje. Se foi Paulo que escutou de Pedro e falou para Lucas, Lucas vai escrever o quê? O que Paulo falou. Porque ele não ouviu. Né? Os outros discípulos, como escreveram depois, muito tempo depois que Jesus morreu, cada um vai colocando a sua Imagina. E essa compreensão já pode ter. Representação. Nós, espíritas, temos a codificação, né? Falando como se processa toda essa questão evolutiva. Quando a gente lê isso, a gente diz assim: opa, essa palavrinha está fora do contexto. Como aquela do sem motivo. Se você se irá sem motivo. Então, a gente tem que prestar. Bem, isso aqui, Jesus não pode ter dito isso. Então, ele diz aqui, né? As palavras, disse alguém, cujo nome não encontro mais na memória, servem para ocultar o pensamento e não para expressá-lo. Como isso é verdadeiro? Elas somente conseguem transmitir uma distorcida, esmaecida imagem daquilo que pensamos. Então, quando eles estão redigindo o que eles acreditam que Jesus falou, eles lembram o que Jesus falou, eles já estão, muitas vezes, ocultando o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. Além do mais, o pincel e a tinta, ou o mármore e o buril, captam momentos fugidios de um tema real, reproduzem movimento congelado, sugerem cores e formas, mas não a realidade mesma do tema, sua alma. Nós vamos parar aqui. Então, toda vez que a gente estudar o Evangelho de Jesus, a gente tem que prestar atenção. Estuda o Evangelho, estuda o Evangelho, com o Livro dos Espíritos do lado, com o Evangelho segundo o Espírito do lado, né? Com a Gênese do lado. Por quê? Porque você vai encontrar as palavras ali dos discípulos, mas você tem que passar pelo crivo da razão. Pelo crivo da razão. E os espíritos não vão ficar magoados conosco. Não vão ficar magoados conosco. Porque a gente sabe que o espiritismo é o cristianismo redivivo. São os próprios espíritos vindo nos lembrar do Evangelho, mas sem a mão do homem. Então,
eles vão trazer para a gente coisas que vão nos ajudar a ler o texto, que a gente sabe, todo mundo sabe aqui, que o Evangelho, né, foi muito adulterado pelos interesses dos homens, não é verdade? Pelos interesses dos homens. Porque olha só, vamos imaginar que tem 2 templos religiosos. E esses 2 templos convidam as pessoas que têm problemas, dificuldades morais para participar. Num templo, ele diz assim: se você se tornar um adepto da nossa religião, você vai ser salvo. Porque Jesus disse assim para você, para nós, que se a gente abraçar o evangelho dele, hoje nós estaremos no paraíso. Aí a pessoa está ouvindo. Aí ela vai do outro templo. O outro templo diz assim: se você começar a estudar aqui conosco o evangelho, você vai compreender que Jesus é guia e modelo, mas que ele não prometeu salvação para ninguém de graça. Ele falou que a nossa salvação virá do nosso próprio esforço, da nossa mudança de comportamento. Que se eu trabalhar pela minha renovação, eu tiver Jesus como guia e modelo, eu parar de agredir os outros, de ofender, né, de desejar mal, se eu começar a amar os inimigos, eu um dia estarei com Jesus no paraíso. Qual dos 2 tempos o cara vai querer? O outro. E disse para ele que basta eu dizer, eu aceito Jesus, eu já vou para o paraíso. Vou para isso direto. Está aqui, diz que eu tenho que trabalhar, ó, muito, para ganhar o tamanho do outro. E nós somos assim. E a doutrina diz, não é assim. Não existe milagre. Não existe milagre. A tua salvação depende de você. É você quem se salva. Trabalha, se esforça. Aí lembra de Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Kardec, né? Trabalha, né? Serve. Paulo também, né? Disseram para Paulo, né? A noiva dele falou: ama, trabalha, serve, ama, né? É com muito esforço. Perdoa, trabalha, não sei se é essa ordem, mas perdoa, trabalha, serve, ama. Ama a Deus sobre as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, mas ama de verdade. Só assim. Então não tem essa história do hoje, nesse momento. Então a doutrina espírita vem nos chamar a atenção. Por isso que a gente, quando usa a doutrina, Kardec é a chave para decifrar essas coisas. Presta atenção aqui, presta atenção ali. Jesus não poderia ter dito isso, né? Presta atenção quando Jesus disse, do caso, como eu falei para vocês, da mulher adúltera. Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o pessoal pega esse ensinamento e bota lá só para aqueles velhos que estavam lá. Não, Jesus não está dizendo. Jesus está dizendo para todos nós. Quando você tiver vontade de atirar pedra em alguém, e atirar pedra em alguém, não é atirar pedra, não. É ofender, agredir, maltratar, desejar mal. Aí você botou lá, ó, a pedra da tua mão. Ele diz o seguinte: pensa bem. Ele disse para aqueles homens daquele passado: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele está dizendo que é para você: pensa bem, você tem condições de atirar essa pedra? Você tem verdadeiras condições de dizer para aquele companheiro tudo isso que você quer dizer? Olha para o teu passado. Então, ó, acho melhor você abrir a mão, soltar essa pedra, que como nós dissemos no estudo de ontem, né? Aquele que disser raca, né? Aquele que agrediu o companheiro, aquele que se encolerizar, vai acabar ganhando um câncer. Aquele que ofendeu o companheiro vai acabar tendo que se reajustar com a lei, pode ser processado.
Aquele que deseja mal ao outro está atraindo espíritos negativos para assim, tudo vai voltar para você. Então faz o seguinte, abre essa mão, deixa a pedra cair. É isso que Jesus está dizendo para a gente. É isso que a doutrina está dizendo para a gente. Então não tem essa coisa de milagre, é agora. Não tem. Não tem. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo, né? Então, nós vamos por aqui, para aqui. Deixa eu só contar aqui rapidinho uma coisinha aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser o 10º parágrafo. A data vai ser dia 22. 22/5/25. Não sejamos, porém, ingratos aos mecanismos da palavra falada. É o 10º parágrafo aqui. Tá bom? Ô, Rose, por favor, é porque eu estou na fisioterapia, tenho perdido esse estudo. Então, está no 10º parágrafo, eu tenho estudado. Está no 10º parágrafo do capítulo 17, 16, É capítulo 16, item, item 8. o item 8 é a interpretação. No item 358. 10º parágrafo. Eu estou aí por aí mesmo, item 8. Décimo parágrafo, tá bom? Vai ser a do dia 22. Mas se você queria falar alguma coisa, pode falar, amiga. O estudo de hoje foi muito importante porque muitas vezes eu já li certas coisas e deixei passar batido. E hoje você chamou muita atenção sobre isso, para a gente analisar bem o que a gente está lendo, Beleza. o que que quer dizer, né? E em relação àquele ladrão, eu acho que houve um despertamento dele, Tá certo? Despertamento. porque ele estava junto com Jesus. Você imagina a energia, a emoção de estar junto com Jesus, né? Então ele já teve o arrependimento, um despertamento, aí ele vai começar a ver a mudança dentro dele. Foi Exatamente. assim que eu vi. Exatamente. Um despertamento. E aí Jesus, né, dava um incentivo a ele. Isso. Te asseguro, estarás comigo no paraíso. Então ele diz, Isso aí. Estarás comigo. Ele vai saber o que que ele vai precisar fazer para chegar nesse paraíso, né? Claro, claro. ele vai desencarnar, vai ser recebido pelos amigos espirituais, que vão Preparado. para que ele possa o quê? Um dia, Isso. depois de ter realizado o progresso dele, né? Então a gente tem que entender realmente o que Jesus está dizendo ali. Então, nós Muito bom, Rose, o curso. Muito bom. Obrigada. que o irmão trouxe aqui para a gente. Muito bom mesmo. Então, nós vamos, nesse momento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por todas as bênçãos recebidas e por essa oportunidade de mais um alerta que essa doutrina Muito abençoada bom. nos dá, para que a gente possa, né, realmente compreender a verdade. Eu só queria saber se a Denise está aí. Eu estou vendo a Dulcineia aqui, eu não sei se a Denise está aí, porque daqui a pouco a gente tem, Sim, Rose. né? Então, eu vou passar para você, Denise. Olha, Rose, não, eu não tenho condições de fazer hoje, não. Então, hoje não vai ter o estudo do livro Luz do Mundo, tá? Não, tá bom. Gente, não teremos o estudo Depois você vê o aviso que eu deixei para você, tá? Por favor. do livro da Amélia Rodrigues, porque a Denise está lá em Macaé, né, Denise? Maricá. Maricá. E eu cheguei agora do Rio, também não tive condições para poder substituí-la. Mas nós teremos hoje a nossa palestra pública às 18h30, tá? Eu convido a todos vocês a estarem conosco às 18h30. Nossa palestra vai ser do capítulo 8, item 18, tá? Que o item deixar vir as minhas criancinhas. Muito interessante essa palestra.
E lembrar a todos e pedir a vocês que divulguem o cartaz das suas redes sociais e de seus amigos espíritas, o cartaz do nosso seminário dos irmãos menores. O seminário dos irmãos menores é o seminário de Francisco de Assis. Vai ser dia 25 de maio, um domingo, às 3h30 da tarde. E esse seminário vai ser baseado numa frase de Francisco de Assis, quando ele faz uma interrogação, olha só como vem bem a calhar, de acordo com o que a gente aprendeu hoje. Francisco de Assis pergunta, conversando com Deus, ele diz assim: quem és tu, dulcíssimo Deus meu? Quer dizer, quem é o Senhor, né? Ele quer dizer, quão grande é o seu poder. Aí depois ele diz assim: e quem sou eu? Vilíssimo verme. Vilíssimo quer dizer pequenino verme e tão inútil servo. Se Francisco de Assis, um espírito que talvez já esteja bem próximo de ser um espírito puro, se já não for, eu não sei. Se ele diz que é um vilíssimo verme, quer dizer, um verme vil, e ele diz que ele é um servo inútil, comparado ao Senhor, como é que Jesus poderia ter dito para Dimas, hoje estarás comigo no paraíso? Comigo, paraíso. Aqui, nesse seminário, Isso aí. o expositor vai ser o irmão Olavo de Siat, né, um estudioso da doutrina. Ele vai falar sobre isso, sobre sobre Deus, a grandiosidade divina, em comparação com o homem. Com Francisco, né? E pergunta, porque se Francisco diz que é o vilíssimo verbo e um servo inútil, o que eu posso dizer? Ele vai dizer. Posso dizer de mim? Mas ele vai falar sobre Deus e sobre o homem, sobre Francisco, né? E o Francisco representando a humanidade. Então vai ser muito bonito, tá? Dia 25, Francisco é o orientador espiritual da nossa casa, um domingo, 3h30 da tarde. Então, eu convido todos vocês a estarem conosco e a divulgarem o seminário, que afinal é o seminário de Francisco de Assis, tá bom? E também em junho, eu vou mandar também os cartazes para vocês. As nossas palestras de junho vão tratar da questão da dependência química. Tá? Nossas palestras de junho, de segunda-feira, vai tratar já da dependência química. Vai ser o terceiro painel sobre dependência química. Dia 2 de junho, nós vamos falar sobre a dependência química. Na verdade, uma pergunta. A pergunta é: a dependência química é uma doença do espírito? Muito interessante, é uma pergunta, né? No dia 9, a palestra vai ser Pensamentos Obsessivos e a Relação com a Dependência Química. Dia 16 vai ser Efeitos da Ação da Dependência Química no corpo e no espírito. Dia 23, os impactos e consequências da dependência química na família, que a família sempre fica afetada, né? E a última, dia 30, vai ser Evangelho e Espiritualidade, Prevenção e Combate à Dependência Química. Vai ser com a nossa companheira Deusa Nogueira, do Leon Denis. Deusa, Mas, muito bom. segundas-feiras, nós vamos tratar sobre dependência química. Então, a gente tem bastante trabalho e muito material para vocês divulgarem, tá bom, gente? Então, eu vou encerrar Maravilha. essa aula e às 18h30, por favor, eu convido a todos a estarem conosco para a nossa palestra pública, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês.